Passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda, e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. E como aquele porto não era cômodo para invernar, os pais deles foram de parecer que os se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenícia, que é um porto de Creta, que olha para a banda do vento da África e do Coro a invernar ali. Soprando o vento sobrandamente, lhes apareceu terem já o que desejavam. Fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando a Creta. Mas não muito depois, deu nela um pé de vento, chamado Euroaquilão. E sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Vamos parar por aqui, você vai continuar lendo esse texto comigo. Eu convido a você a sentar em nome de Jesus, vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai, nós oramos a Ti, nós te louvamos por esse momento de comunhão, de adoração. A Tua presença se faz presente em nosso meio. Senhor, em nome de Deus, invocamos o Teu mundo, Pai, em nome de Jesus, espiritual sobre nós, Senhor, o Teu reino. Senhor, manifesta o Teu poder sobre as nossas vidas, Senhor. Cremos que no momento da oração, que no momento da adoração, do louvor, Senhor, no momento da pregação da Tua palavra, este lugar e as nossas vidas se encham com Tua glória, com Tua presença. Todo mal, Senhor, lançado por terra, Senhor, neste momento nós trazemos à existência aquilo que não existe mediante a fé. Senhor, respostas de Deus, Senhor. Senhor, fala conosco de uma forma especial. Abre a nossa visão espiritual, nos dá entendimento da Tua palavra, Senhor. Senhor, conceda, Pai, em nome de Jesus, Senhor, espírito de revelação, de sabedoria e de conhecimento. Esse é o desejo do nosso coração, Senhor. Sem Ti nada somos, Espírito Santo. Fala ao Teu povo, Senhor, que junto com esta mensagem, sinais e maravilhas possam ser notórios em nosso meio. No nome santo e poderoso de Jesus, e toda a igreja diga amém, amém e amém. Amém, queridos? Amém. Bom, amados, nesse texto de Atos, capítulo 27, fala exatamente no momento que Paulo estava sendo transportado para Roma. Ele estava indo para a Itália não por sua vontade humana, mas naquele momento ali ele estava sendo conduzido pelo centurião chamado Júlio, e esse homem era um oficial da corte romana, era responsável para levar Paulo a Roma para ser julgado. Paulo, devido a pregar o Evangelho, devido a anunciar a Cristo, ele foi perseguido. Mas uma das coisas que eu já aprendo nesse texto, com a vida desse homem de Deus, como outros também chamados heróis da fé, esses homens não tinham a sua vida por preciosa, amados. E uma coisa interessante, que a preocupação de Paulo era levar salvação aos perdidos. Na verdade, Paulo nunca esteve preocupado em ser preso. Ele nunca esteve preocupado a ser açoitado, pelos açoites romanos. Ele nunca esteve preocupado de sofrer naufrágio. Paulo tinha uma única e exclusiva preocupação, de levar a salvação aos perdidos. E isso nos serve como um grande exemplo para a nossa caminhada e para a nossa vida espiritual. Então esse homem, nesse momento, ele estava sendo perseguido por pregar a palavra de Deus, estava levando para ser julgado, para o próprio Roma, e nesse momento ele estava sendo transportado. Mas uma coisa interessante aqui, que de Cesareia até Roma, era mais ou menos 3.200 quilômetros a distância. Paulo entra naquela embarcação, e no versículo 10, algo tremendo, ele diz: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Então, uma coisa aqui interessante, que Paulo naquele momento, ele teve uma percepção espiritual. Paulo aqui não teve uma visão, ele não teve um sonho profético. Paulo naquele momento, ele teve uma percepção espiritual. Quando ele fala eu vejo, ele está falando do seu testemunho do homem interior. Na verdade, o discernimento de espírito. E nesse momento ali havia várias pessoas
que estava sendo conduzida a essa embarcação, a essa viagem. Mas naquele momento, esse homem de Deus, o apóstolo Paulo, ele vê algo no seu homem interior, ele percebe no seu espírito. E uma coisa eu gosto de trazer a diferença, porque para mim a percepção espiritual é diferente de uma intuição. A intuição é quando a gente sente algo, eu estou sentindo alguma coisa. A intuição ela está atrelada à alma, à nossa psique, aos nossos sentimentos, às nossas emoções. Mas quando falamos de percepção espiritual, estamos falando da nossa comunhão, o nosso espírito com a pessoa do Espírito Santo de Deus. A pessoa ela percebe não na alma, mas no seu homem, no seu testemunho interior. Ela percebe no seu espírito. E nesse momento Paulo ele recebe ali uma direção de Deus nesse seu testemunho interior. Ele sabe que aquela viagem seria incômoda, aquela viagem muitas pessoas poderiam perecer, a carga, tudo aquilo que estava sendo levado, poderia ser destruído, perdido. E naquele momento a Bíblia me diz no versículo 10, dizendo-lhes, ele disse: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto e no mestre do que dizia Paulo. Ou seja, alguma versão diz que o centurião cria mais no piloto e no dono do barco do que o próprio Paulo. Então, amados, aqui Deus ele já traz uma grande revelação para a nossa vida. O homem de Deus, a Bíblia me diz que ele é dirigido pelo Espírito Santo de Deus. E o maior caos na vida espiritual é você ter a direção de Deus e ignorar essa direção de Deus. Isso é o maior caos. Nós temos o favor, nós temos uma direção de Deus para a nossa vida, para que tudo que viemos a fazer, venhamos a ser bem sucedido. Deus ele sonhou um plano melhor para cada um de nós. Quando eu leio Jeremias capítulo 29, que me diz: bem sei os pensamentos que pensam de vós, pensamentos de paz e não de mal. O pensamento que Deus tem a nós não é de incômodo, não é de perdas, mas é pensamentos de paz. E essa paz no texto de Jeremias significa no hebraico shalom. A palavra shalom não significa somente paz, mas sim prosperidade de Deus, vida com abundância e também saúde. Quando você declara shalom, você está ali ministrando sobre a pessoa a paz, saúde, a bênção, o favor de Deus sobre aquela pessoa. E é isso que Deus tem para nós. Bem sei os pensamentos que pensam de vós, pensamentos de shalom, de paz, pensamentos de vida com abundância, pensamentos de saúde, pensamentos de favor de Deus sobre a nossa vida. E esse momento, esse homem de Deus, por ter uma intimidade, por ter comunhão com Deus, ele percebeu no seu espírito que aquela viagem seria incômoda. Antigamente, essas viagens, na época de Paulo, eles não ainda utilizavam as bússolas. A navegação era feita, eles olhavam para o tempo, olhavam para as estrelas, e segundo o percurso lá, a trajetória que eu ia fazer era a base das constelações. Então ele sabia para onde está indo de acordo com o quê? Com as estrelas. Então nessa época que essa viagem estava sendo realizada, acreditam que era uma próxima ao inverno, ou já era inverno. Então, segundo estudiosos da época, na época de setembro, alguém fazer uma viagem desse tipo já era perigosa. Na época de novembro, meu irmão, era impossível a pessoa viajar. Por quê? O céu estava todo nublado completamente. Então, muitos acreditam que essa viagem foi feita na época de outubro. Então, naquele momento, os especialistas, o mestre, o piloto, o capitão daquela embarcação, ele consultou o tempo. O tempo, as estrelas estavam favoráveis para fazer o trajeto e também fazer aquele tipo de embarcação, aquela trajetória para a Itália. Mas Paulo, ele percebeu, não foi algo que ele viu com os olhos humanos, não tinha nada a ver com a lógica humana, não tinha nada a ver com o natural, era algo espiritual. Ele percebeu no seu espírito que não deveria fazer aquela viagem, mas muitos ali preferiam ouvir os especialistas, os mestres, seja o piloto daquela embarcação, e ali menosprezaram o apóstolo Paulo, aquele que tinha a palavra de Deus. E é isso que acontece com muitos de nós.
muitos têm a direção de Deus, muitos temos a palavra de Deus, mas no momento às vezes confiamos mais nos especialistas, mais nos mestres, mais na lógica, 2 mais 2 é 4, e às vezes no momento que nós precisamos agir a fé, estar com o nosso espírito ligado com o Espírito Santo, perceptível a direção de Deus em nossa vida, muitos de nós às vezes se entregam àquilo que estão falando acerca da nossa vida, sejam os mestres, sejam os intelectuais. Querido, Deus ele deu ciência ao homem, Deus deu sabedoria, mas a ciência humana também é limitada. A psicologia é uma bênção. Você pode ter psicólogo, você pode uma terapia, mas a psicologia, ela só acredita naquilo que se pode explicar. Quando ela não consegue explicar, ela não dá mais, ou seja, credibilidade. Então, da mesma forma, Deus ele está acima da ciência. Deus está acima dos mestres. Deus está acima de qualquer lógica humana. O homem é limitado, mas o nosso Deus é ilimitado. O homem é lógica, o nosso Deus está acima da lógica. O homem só vive no natural, Deus está acima, é o sobrenatural, acima do natural. E Paulo ele tinha esse conhecimento. A Bíblia me diz um salmo interessante. Paulo, na verdade, ele tinha esse entendimento. Abre a sua Bíblia no salmo. Eu lembrei de um salmo aqui interessante, Salmo 119. Salmo 119. Glória a Deus. Esse salmo aqui é tremendo, como fala da palavra de Deus, né? Glorifica a palavra, exalta a palavra de Deus. Salmo de número 119, verso 97. É o menor salmo da Bíblia, né? A gente vai decorar ele para a gente, no final do ano, a gente vai declarar esse salmo. Salmo mais curtido da Bíblia. Vamos lá. Salmo 119, verso 97 diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo o dia. Glória a Deus. Você quer discernimento? Você quer ser uma pessoa onde há percepção espiritual na sua vida? Medite na palavra de Deus todos os dias. Verso 98: tu, pelos teus mandamentos, me fazes mais sábio que os meus inimigos, pois estão sempre comigo. O inimigo não é aquela pessoa do teu trabalho, não é a pessoa da sua família. O inimigo aqui é o diabo, Satanás. Você, com entendimento, com discernimento através da palavra, o diabo vai encontrar dificuldade para cirandar com você, ou até mesmo ludibriar você. Porque você tem discernimento, você tem palavra, você tem prazer na lei de Deus. E aqui Paulo tinha isso na sua vida. Verso 99: tenho mais entendimento que todos os meus mestres. Aleluia! O homem pode ter inteligência intelectual, mas o entendimento espiritual é para aquele que tem o Espírito Santo e tem desejo, tem sede da palavra de Deus. Quando nós meditamos na palavra, o teu entendimento, além do natural que você tem, Deus ele te leva a um patamar maior. Deus te dá um entendimento espiritual. O homem, a ciência, Deus deu ao homem, mas é limitada. E ele fala aqui: eu tenho entendimento mais do que meus mestres. Às vezes é mais do que o mestre em economia, mais do que o mestre, seja na psicologia, mais do que o mestre em direito, porque Deus te deu um entendimento espiritual. Aleluia, queridos! Eu vejo a vida de Daniel, quando ali os homens, o próprio o rei Nabucodonosor, né, viu em Daniel, como também Dário depois, viu que em Daniel ele tinha um espírito de excelência, uma sabedoria e excelência. Ele não tinha somente uma sabedoria natural, mas era uma sabedoria espiritual. E amados, essa percepção é para nós. O discernimento, eu peço algo a Deus todos os dias, eu tenho orado com esse propósito. Senhor, me dá discernimento espiritual para discernir pessoas, coisas e discernir a mim mesmo. Porque o homem sem discernimento, ele está perdido, ele é cego,
espiritualmente. A Bíblia fala: aquele que pede, recebe, aquele que busca, encontra, e aquele que bate, se abre. Quantas pessoas sem discernimento entram em armadilhas espirituais? Entram e fazem escolhas de uma forma errada, precipitada, por não ter um discernimento, um entendimento espiritual, acaba sendo vulnerável nas mãos do adversário da sua alma, que é Satanás. Paulo lhe diz aqui: nós temos a palavra, nós temos teus mandamentos, eu tenho o entendimento que o Senhor me deu, até mesmo maior que os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. São mais prudentes do que os velhos, porque guardo os teus o quê? Preceitos. Ainda que o salmista era jovem, mas novo, ele fala: através da sabedoria que tu me dás, Senhor, eu me torno mais prudente do que uma pessoa que tem mais idade. Ela pode ter experiência de vida, mas às vezes falta entendimento espiritual, discernimento. E continuando aqui: sou mais prudente que os velhos, porque guardo os teus preceitos, desviei os meus pés de todo o caminho mau, para observar a tua palavra. Não me apartei dos teus juízos, porque tu me ensinaste. Ó, quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais doce do que o mel à minha boca. O salmista compara a palavra como alimento para a sua vida. Verso 104: pelos teus mandamentos alcancei entendimento, pelo que aborreço todo falso caminho. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Queridos, e você vê que quando uma pessoa que realmente se converte, uma pessoa que busca a palavra de Deus, que ela prioriza Deus em sua vida, ela cresce espiritualmente, o seu discernimento espiritual, a sua percepção espiritual fica mais aguçada. A pessoa, ela começa a ver além do que é o natural, além daquilo que é lógico, além daquilo que é humano. E isso aqui você vê, aconteceu com o apóstolo Paulo e aconteceu com vários homens de Deus. Existe passagem bíblica que alguns profetas de Deus viam coisas que outros que estavam junto com ele não viam. Ouviam algo que muitos não ouviam. Percebiam situações que muitos não percebiam. Mas o que tinham de diferente na vida desses homens? Esses homens consagravam a sua vida a Deus. Esses homens praticavam oração. Esses homens praticavam meditar na palavra de Deus. Esses homens apregoavam o jejum para mortificar a sua carne, para levar mais o seu espírito em um grau maior de intimidade com Deus. E esses homens desfrutavam dessa percepção espiritual. E quantos cristãos estão andando perdidos? Primeiro vem a tempestade por ouvir a voz de Deus, depois fica a deriva a sua vida, e muitos até mesmo naufragam. Acaba ali naufragando o barco da sua vida. Aqui a Bíblia diz que muitos preferiram ali ouvir a voz de um especialista. Vamos ouvir a lógica. Os caras entendem, eles são sábios, estudaram para isso. Mas Deus está acima da lógica e acima de toda a ciência, porque Ele é Senhor de tudo. E Paulo, ele teve essa percepção. E muitos foram ter essa percepção, voltando lá para Atos 27. Volte lá. Atos 27. A Bíblia fala, amados, que por eles não ouvir a voz de Deus, tudo parecia que estava tudo bem, favorável, o tempo estava bom, havia as estrelas, o mestre, o especialista disse: podemos ir, e eles foram. Mas quando chegou um determinado percurso, veio ali chamado um vento lá, como diz aqui, chamado Euroaquilão, que é um vento do Nordeste, é um encontro de duas correntes, e naquele momento ali houve uma grande tempestade. Queridos, que tipo de voz nós damos crédito na nossa vida? A Bíblia fala que existe vários tipos e espécies de vozes, mas qual é a voz que você tem dado credibilidade? Quem está sendo o mestre da sua embarcação? Muitas pessoas, o mestre dela é o eu, é a vaidade, é o seu desejo, é as suas paixões. Deus está falando: olha, esse caminho, essa direção que você está tomando, está sendo incômoda.
vai produzir incômodo. Essa direção que você está tomando, você pode ter perda. Mas que tipo de voz eu tenho depositado a minha credibilidade? Não, pastor, eu submesso a minha vida. As coisas, a minha lógica humana está dizendo que tudo parece que vai dar certo. Está tudo favorável. As coisas estão caminhando. Mas o homem e a mulher de Deus que tem comunhão com Deus, ele tem percepção espiritual. Ele não vê somente o hoje, mas ele vê a frente, o amanhã. Sabe pessoas que às vezes tomam decisão, mas ela só vê o presente? Ela não vê o futuro. Que tipo de decisão eu estou tomando, que aquilo pode me levar? Ela não pondera, não pede a direção de Deus. Meu irmão, quando você anda na presença do Espírito Santo, Deus não permite você ser confundido e nem enganado. Paulo, nesse momento aqui, ele teve essa percepção. Muitos, mais de 200 pessoas estavam nessa embarcação. Todos deram credibilidade ao dono do barco, ao capitão, ao piloto. E ali no meio daquela tempestade, quem é que estava com a razão? A tempestade veio. E agora? Cadê os especialistas? Quando se acha um especialista da sua vida? Quando se acha o próprio mestre da sua vida? Mas quando vem a tempestade, e agora? Dá jeito. Eles não são especialistas? Eles falaram que não podem ir? Que está tudo certo, que era favorável? Nós confiamos em nosso braço de carne, confiamos em nossa própria intelectualidade, em nossa habilidade. E agora, diante as leis da natureza. Quem é um homem para repreender uma tempestade? Esse oroquelão aqui é comparado a um ciclone, um tufão. Imagina aí, irmão. Um tufão, uma tempestade. Por não ouvir a voz de Deus, quantas pessoas estão tendo perdas na sua vida? Estão entrando em tempestade, em verdadeiros ciclones, em verdadeiros tufões, por não ter percepção, por não dar crédito a um homem de Deus. Pastor, mas espera aí, foi Paulo, foi um homem que disse que a viagem seria incômoda. Meu irmão, quando o homem está falando algo de Deus, muitas pessoas às vezes vivem turbilhões e tempestades em sua vida, porque quando entra numa igreja e senta num banco para ouvir uma mensagem, elas pensam que é um homem humanamente falando da sua própria boca ou da sua própria vontade. A pessoa não tem humildade, ou então talvez vive uma ignorância, e não compreende que quando um profeta de Deus, um homem, está sendo ali como instrumento nas mãos de Deus, o próprio Deus usando a boca para a minha vida. Usa a boca do profeta em benefício do seu povo. Deus, para falar ao seu povo, ele usa um canal, um instrumento. Às vezes pessoas não têm nem reverência para estar num culto. Na hora da mensagem conversa, na hora da mensagem se levanta. Temos que entender que quando ali alguém está tendo a oportunidade no nome de Jesus para levar uma mensagem, o próprio Deus está falando conosco. Glória a Deus. Glória a Deus. E às vezes é uma resposta de oração. Às vezes Deus está vendo a situação para onde a gente está indo. E Deus, ele usa a boca de alguém como instrumento. Não era, a gente às vezes humaniza aquilo que vem de Deus. Às vezes a gente coloca no âmbito natural, não, foi mais uma mensagem, não, é Deus falando ao povo. Não era Paulo dizendo segundo a sua vontade, segundo o seu desejo. Não era ali algo natural que ele estava falando. Ele estava falando algo da parte de Deus, trazendo um livramento àquela embarcação. Mas muitos não deram credibilidade. Sabe o que a Bíblia me diz lá em 1 Pedro? Abre a sua Bíblia, vamos lá para Pedro rapidinho. Olha isso aqui. Segunda Epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 21.
A gente não pode transformar o que é espiritual em natural. A gente tem que estar ligado àquilo que Deus está falando. E muitas pessoas, por não estar ligado, acabam entrando em tempestade. 2 Pedro capítulo 1, versículo 21. Porque a profecia, ela nunca foi produzida por vontade do homem algum. Mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Tudo que você tem, irmãos, aí foi inspirado pelo Espírito Santo, a palavra. Paulo era um homem inspirado, era um homem que tinha comunhão com Deus, vida com Deus. Ele tinha algo que muitos não tinham: percepção espiritual. Se você vê nessa passagem, Lucas, que escreveu o livro de Atos, estava junto com Paulo. Tinha também chamado um homem, chamado, qual o nome dele aqui? Deixa eu ver se eu acho o nome desse homem aqui. Eu acho que era Aristarco. Aristarco também era um servo de Deus, que foi também perseguido por causa do Evangelho. Esses homens estavam no barco. Mas quem teve a percepção espiritual foi Paulo. Sabe que às vezes você está numa opção de gente, cristão, e você vê coisas que o outro não vê? Você ouve aquilo que o outro não ouve? Isso é mérito? Não. Isso é desejo de intimidade com Deus. Porque o véu já foi rasgado. Quando a gente não tem uma vida de meditar na palavra, quando a gente não tem uma vida de oração, quando a gente não tem uma vida de consagração, você vai ser só mais um no meio da multidão. E como o cristão precisa desse dom que é importante Deus dar, que é percepção, discernimento espiritual. Quando os problemas seriam resolvidos, a Bíblia fala, 2 Crônicas capítulo 20, versículo 20, parte B. Crede no Senhor teu Deus, está seguro, e crede nos seus profetas e prosperareis. Quantas pessoas se dessem credibilidade, quando entram no gabinete, e aí tomam um conselho com um pastor, com um líder, um homem que realmente tem uma vida com Deus, se colocasse em prática, a sua vida seria diferente. Mas quantas vezes entra no gabinete somente para falar? Tem um ouvido, mas não tem ouvido. Fala. Aí o pastor já tem até uma palavra para aquela situação. O Espírito Santo já deu. Falou. Você quer? Não, só queria só. Tem ouvido. Aí vai o problema de novo. Quantos problemas, meu irmão, me vai faltar Deus na mão dos pés para dizer assim, ó, aconteceu tudo isso, o que não entrou, o ciclone veio, o tufão, mas porque não deu crédito àquilo que foi falado. Humanizamos às vezes uma pessoa que é de Deus, uma mensagem, um aconselhamento, botamos tudo no mesmo saco, é natural. Eu continuo o mestre da minha vida sendo meu eu, o meu desejo, o meu achômetro, a minha vaidade, o meu querer, e acaba entrando na situação e muitos declaram: eu sei que eu faço a minha vida. São os especialistas. Enquanto Paulo, homem de Deus, disse: olha, eu percebo no meu espírito, tudo está dizendo aqui ao contrário. O céu parece estar bacana, tem estrelas, não tem nuvem nenhuma, o tempo está favorável. Não, eu sou especialista. Paulo dizendo aqui: eu percebo no meu espírito que essa viagem vai ser incômoda, vão ter perdas, e muitos podem perder até mesmo a sua própria vida, se não tomar uma posição. E o que aconteceu? Queridos, quantas pessoas a Bíblia fala e muitas vezes diz: ouça o que o Espírito diz à igreja. Tem pessoas que não conseguem nem ouvir pai e mãe. Como é que ela vai ouvir Deus? Tem pessoas que não ouvem o seu líder espiritual. Como é que essa pessoa pode dizer que ouve Deus e obedece a Deus? Tem como? Tem pessoas que têm dificuldade de ouvir o pai e a mãe. O pai quer o melhor para o filho. E os pais são autoridade ali na casa. Às vezes é um aconselhamento de Deus. Prefere ser especialista naquilo que está fazendo? Prefere às vezes enfrentar tempestade, tufões, naufrágios, por não dar crédito.
Quantos não dão crédito? Nem para que o pai fala, a mãe fala. Que fará Deus que não vê? Quantos estão entendendo? Diga glória a Deus. Consequência. Meu irmão, Deus não tem o culpado por inocente. Ele não tem o culpado por inocente. Uma coisa, sabe que eu aprendo na lei da semeadura? Se eu não semear uma semente ruim, escute isso. Parece uma coisa banal, mas para mim falou muito. Se eu não semear uma semente ruim na minha vida, eu posso ficar tranquilo, porque não vou colher nada ruim para mim. Agora, se eu semeio aquilo que Deus está falando, não faça, ou então estou fazendo algo sem ser dirigido pelo Senhor, eu sofro um grande risco de sofrer intempéries e tempestade na minha vida. Agora eu fico tranquilão, porque eu sei, só vou colher o que eu planto. Se eu não plantar essa semente, não é de Deus, não tem a direção de Deus, eu com certeza eu posso ficar tranquilo, porque eu não vou colher aquilo para a minha vida. Quando estou entendendo isso, diga glória a Deus. Agora, quem é o especialista do teu barco? O barco representa a vida. Nós estamos no mundo, né? O mar representa o próprio mundo. Cada um está no seu barquinho. No meio dessa trajetória da vida, a gente tem desejo, nós temos vontade, nós temos ambições, nós queremos chegar em algum lugar. Mas quem é que está dirigindo o barco da sua vida? É o teu eu? É a sua vontade humana? Ou você, como servo de Deus, busca a direção correta para a sua vida? A Bíblia fala que o primeiro estágio aqui da destruição foi tempestade. Uma tempestade, ciclone. Imagina um ciclone em alto mar. Os especialistas ficaram apavorados. Sabe o que eles fizeram? Vamos lançar carga, lembrei até de Jonas. Vamos lançar carga do barco para aliviar, porque tem muito peso. O que significa isso? Perdas. Quando você não ouve a Deus, a vida sai fora do controle. Eles achavam que estavam no controle. Eles achavam que estavam dominando a situação. Paulo percebeu no espírito, ó, não vá. Vamos ficar em Creta, espera um pouco, que se a gente for partir para aí, vai ter perda. Não, está tudo favorável, as coisas estão acontecendo. O meu eu está bombando, a minha vontade. Vê a tempestade. Cadê o especialista? E agora? Quem é que vai controlar isso? Escute isso. Quando Deus ele fala para não ir e vai, você pode ter certeza, agora vai ser contigo. Vai ser contigo. Você recebeu isso? Eu falei para não fazer. Você pediu direção? Foi por tua conta? Meu irmão, a gente não pode brincar com a nossa vida, não. A vida é algo muito sério. E as nossas escolhas podem escravizar o nosso futuro de duas maneiras. De uma forma positiva ou negativa. Não existe semente neutra. Aquilo que o homem semear, ele colhe. Então, meu querido, é com temor a Deus e reverência a Deus que a gente tem que saber para onde a gente está indo. Paulo percebeu no seu espírito, olha, não vai dar certo isso. Os homens aqui preferiram escutar mais o especialista, pagaram para ver e aconteceu essa situação. Uma catástrofe. Vamos jogar agora o negócio está perigoso? Vamos dar um jeitinho? Vamos jogar as cargas do barco para fora para aliviar o peso, para não naufragar? Sabe o que acontece? A gente quer dar jeito numa situação que não tem mais jeito. Foi semeado. Às vezes Deus está falando, não faça isso, a pessoa vai e faz. Aí depois tenta empurrar a situação para ver se consegue dar um jeitinho, vou empurrar com a barriga. Como é que você vai dar jeito numa coisa que não tem mais jeito? Pagou para ver? Aí é perda, dor, sofrimento. Eu não precisava passar por aquilo. Deus falou. Apocalipse 3:20 vai me dizer, eis que estou à porta e bato.
Se alguém ouvir minha voz e abrir a porta, se, condição, se, porque tem pessoas que ouvem e não abrem. Se abrir, vai banquetear comigo. Às vezes a gente abre a porta para orgulho, vaidade, conselho de ímpio, o meu desejo carnal. Jesus está batendo. Não é minha vontade, é o meu desejo, é o meu querer. A porta está aberta, menos para Deus. Está aberta para tudo. Qualquer tipo de informação. Continuando o texto, diz aqui, versículo 15: sendo o navio arrebatado e não podendo navegar contra o vento, dando de mão a tudo, nos deixamos ir à toa. Passando aqui para o versículo 18: andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte, aliviaram o navio. Eles estavam andando o quê? Nós agitados. Aí vem a agitação, vem a perturbação. Meu irmão, eu acho que tem uma passagem aqui em Isaías, que eu vou ver se eu acho aqui, eu acho que é Isaías. Deixa eu ver aqui, porque essa Isaías aqui fala uma coisa interessante. Isaías 57. O que Deus tem para nós, amados? A sua vontade, ela é boa? Deus é Deus de confusão? As bênçãos de Deus acrescentam dores? Isaías 57, versículo 20, olha só. Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios diz: o meu Deus, ó meu Deus, não tem paz. O meu Deus não tem paz. Os ímpios são assim. É como o mar bravo, sabe qual é? Pessoa sem direção. Vai para um lado, vai para o outro, não se aquieta, se lança de si lama, é sujeira para cá, sujeira para lá. E os ímpios dizem: o meu Deus não tem paz. Não tem paz. Pior é quando o cristão vive isso. Tendo a direção de Deus, daqui a pouco, do nada, entra em tempestade, o mar bravo, a pessoa perde a paz, shalom, bênção de Deus, o equilíbrio, estabilidade, proteção, firmeza, perdeu tudo, por não ter percepção espiritual. A sua vida é conduzida pela alma. Aleluia. Meu irmão, Deus não dá espírito de adivinhação, Deus dá espírito de revelação. A adivinhação da alma. Eu acho, eu estou sentindo, opa, adivinha aqui. Isso é bruxaria. Deus não te dá intuição, Deus dá percepção espiritual. Sabe quem que essa embarcação me fez ver o que precisava? Está escrito lá em Hebreus, capítulo 6. Ela precisa de uma âncora. E a Bíblia compara a palavra de Deus com uma âncora. Hebreus, capítulo 6. A qual, versículo 19. Hebreus 6, 19. A qual temos como âncora da alma. Não, vamos ler aqui do 13, porque está falando desses textos de promessa. Quantos tem promessa que Deus diga glória a Deus? Versículo 13, vamos aqui pegar que eu apanhando para ficar mais bonito aqui a palavra. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem o jurasse, jurou por si mesmo. Olha só, a Bíblia fala que nós não devemos jurar, mas Deus pode, porque é Deus. Fala, ou não. Sabe o que ele faz? Ele fala assim, outras palavras de Deus: olha, Abraão, o que eu prometi a você, você pode crer, confiar. Não existe nada maior do que eu para peiorar minha palavra. Então eu juro por mim mesmo, eu vou cumprir aquilo que eu prometi a você. Aleluia! Não existe ninguém mais superior do que Deus. Ele diz, dizendo: certamente abençoado te abençoarei, multiplicando te multiplicarei. Isso é promessa. Assim, esperando com paciência, a capacidade de esperar, alcançou o que? A promessa. Porque os homens certamente juram por alguém superior a eles. O juramento para a confirmação é, para eles, o fim de toda contenda. Pelo que, querendo Deus
Deus mostrar mais abundantemente a sua imutabilidade do seu conselho, ou seja, Deus não muda aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação, ou seja, seja consolado por isso. Deus está falando, olha, eu não tenho para quem jurar, porque acima de Deus não há outro, eu sou o Deus, o Senhor, o grande eu sou, e quero provar que eu não mudo. Eu aqui confirmo a minha palavra jurando por mim mesmo, porque não sou o homem que minto. E diz, tenhamos a firme consolação, nós que pomos o nosso refúgio em ter esperança proposta. Versículo 19, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, que penetra até ao interior do véu. A âncora é da onde? Não é do espírito, é da alma. Sabe por quê? A tua alma, se não tem firmeza, ela peca. Pecado significa errar o alvo. Deus fala, não, vai por aqui. A minha alma fala, eu quero ir. Está sem âncora. O espírito está pronto. A carne? Fraca. Temos que servir a Deus no espírito e também na alma. A palavra tem que reinar na minha alma, está acima do meu sentimento, da minha vontade humana. O autor de Hebreus fala isso aqui. Deus tem promessa. Espere tudo no tempo de Deus. Não seja precipitado. Às vezes eu estou falando, não vá por aqui. Mas a minha desejo, eu sou especialista da minha vida, Jesus. Eu vou nessa. Está tudo aparentemente favorável. Conclusão. Saíram fora do controle a situação. Tem pessoas perdendo a rédea da sua vida. Tem pessoas perdendo o controle da situação, porque não tem dado credibilidade àquilo que Deus está falando. E o preço é alto demais. O que tem, meu irmão, de cristão, de não ouvir a voz de Deus, e quando vem a tempestade, a sua vida fica à deriva. 2 semanas ficou à deriva esse navio, depois naufragou. E detalhe, Deus não permitiu Paulo morrer porque tinha um propósito na vida de Paulo. E se você ler o contexto, quando ele viu que o negócio, o caldo, entornou, eles começaram a dar ouvido para aquilo que o apóstolo estava dizendo. Se você vê no texto, ele começa a dizer, o Deus que eu sirvo, ele se apresenta agora para mim e fala, olha, não temas, vai se perder tudo. Mas Deus ainda, por misericórdia, vai poupar a vida de todos. Escute isso. Deus poupou a vida porque naquele momento eles começaram a ouvir a voz de Deus. Porque senão iam também morrer todos. O negócio é sério. Quantas pessoas estão morrendo espiritualmente por não ouvir a voz de Deus? Vem a tempestade, vem a deriva, estão morrendo. Não tem mais comunhão, não frequenta mais igreja, frieza espiritual. Deus fala congrega, não congrega. Deus fala para ser fiel e infiel. Deus fala para não habitar em pecado e habita em pecado. Deus fala anda na verdade que anda na mentira. Por deixar de ouvir a voz de Deus, começam a entrar em deriva, tempestade, e a sua vida espiritual acaba naufragando. Às vezes é casamento, família, ministério, acaba naufragando porque não dão credibilidade à voz do Espírito Santo de Deus. E o maior causa, como eu disse aqui, meus amados, em nome de Jesus, a gente devia estar atento nisso, é ter a direção de Deus em qualquer hora, em qualquer tempo em nossa vida, mas tornar essa direção indiferente em minha vida. Eu não consultar ao Senhor. Eu preciso aprender que eu sou dependente de Deus. Que a nossa vida é um governo. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Nós não somos donos da nossa própria vida. Eu não vivo mais, mas Cristo vive em mim. É aprender a ouvir e obedecer a Deus. Por falta de obediência, eles perderam o controle da situação. Eles tiveram perdas na sua vida. Quantas pessoas, por não ouvir Deus, estão tendo perdas na sua vida?
Deus não é Deus de perda. Deus é Deus de vitória. Deus é Deus de vida com abundância. Mas para viver isso, eu preciso caminhar e andar com Ele. Eu preciso me colocar na sua vontade. Como Ele diz, não vos conformeis com este mundo, mas transformai pela renovação da vossa mente. Alma, renova a tua alma, para que experimenteis aquilo que é bom, perfeito e agradável de Deus para a nossa vida. Aleluia! Quando estou entendendo, diga glória a Deus. Abra a sua Bíblia em Apocalipse capítulo 1, versículo 3. Se eu quero e desejo ter uma vida de equilíbrio, se eu quero e desejo ter uma vida abençoada, porque é isso que Deus tem para nós, o Salmo 23 diz que Ele conduz as suas ovelhas aos pastos verdejantes, às águas tranquilas. Deus não conduz o seu povo ao mar bravo, Ele conduz o seu povo às águas tranquilas. É isso que Ele tem para nós. Ele diz no Salmo 23, o Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Apocalipse capítulo 1, versículo 3 diz assim: bem-aventurado, que significa bem-sucedido ou feliz. Quantos desejam ser bem-sucedido? Em todas as áreas? Então você precisa estar nesse contexto aqui, ó. Aquele que lê e que ouve as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nelas estão escritas, porque o tempo está próximo. Esse será bendito, esse será feliz em tudo quanto fizer. Aleluia! Porque é uma pessoa que reverencia a Deus acima de tudo. Há temor a Deus, há um respeito a Deus. Ela entende que ela não vive mais, é Cristo que vive agora nela. É Jesus que vive em nós. Somos direcionados pelo Espírito Santo. Nós estamos debaixo do governo, e esse governo é de Cristo, é de Deus. A nossa vida vive afora que nós somos propriedades do Senhor. Eu não palpito mais sobre a minha vida, aqui dá palpite agora é Deus, porque Ele é Senhor de tudo. Aleluia! É essa visão que a gente tem que ter. Queridos, eu fico vendo, até por experiência que a gente tem tido na caminhada, tem coisas que às vezes você vê, e tem pessoas que você está vendo do seu lado e não vê. Você vê as coisas lá na frente. Tem pessoas que só vê o hoje. Às vezes falta percepção espiritual. A gente precisa de mais intimidade, precisa se render aquilo que Deus está falando conosco, para a gente não cair em laços. Existem momentos que nós passamos em tempestade, até mesmo na presença de Deus. Mas quando você passa uma tempestade com o Senhor, Ele vai repreender a tempestade, o mar bravio da sua vida. Agora, quando eu me coloco em situação, quando eu tomo a direção na minha vida e me coloco numa tempestade, não adianta dar jeitinho depois. As perdas virão. E pela misericórdia, no tempo que eles começaram a ouvir Deus, aquela tribulação, o piloto, o mestre, a se render, a se humilhar à direção da voz de Deus, por isso Deus o poupou da morte. É algo sério demais. Então, se Deus está falando, vai, tu vai. Se Deus está falando, não vai, não avance o sinal. Se Deus está falando, fica, fica. Se Deus está falando, prossiga, prossiga. Entra naquela condição como Samuel disse: fala, Senhor, que o teu servo te ouve. Se Deus está falando, ministrando, não, é o pastor que está falando. Não, é o homem que está falando. Será que não é Deus que está falando comigo? Será que não é Deus que está usando essa pessoa para me alertar? Será que não é o Senhor que está me dando uma direção para eu não me ferir, não me machucar, para não ter uma frustração, para não ter uma decepção, para ele não cair em laço que o diabo está preparando? Mas tem pessoas que tiram isso como algo pessoal. Não, porque o pastor não gosta de mim.
Eu prefiro abrir a porta, eu prefiro dar credibilidade àquelas pessoas que, rapaz, isso aí mesmo, está no pecado e que nada, é lindo. Isso agrada a alma. Não agrada a alma? Você está no erro. Aí quer aquela pessoa para ser solidária, né? Facebook tem muito isso, né? O senhor está totalmente no erro, aí bate, posta. Não precisa de besteira. E cristão, eles postam coisa para cristão, está no erro, e nem sente até bonito. Isso aí mesmo. Aí, massageia o ego. Eu tenho aqui um grupinho que me apoia. Crente não vive de grupo. Crente vive de direção do Espírito Santo. Aleluia. Glória a Deus. Vive de palavra. Tem âncora, tua vida está firme. Tem âncora, tem proteção. Na alma, tua alma, irmão, está protegida. Tem firmeza, tem equilíbrio. Sabe para onde está indo. Quando você sabe que você está indo, você está seguro. Se você não está seguro, porque você não sabe para onde você está indo. Aleluia. Deus é Deus de paz. Deus não é Deus de confusão. Aleluia, querido. Ora, Deus, é uma decisão, é uma situação, é um relacionamento, seja algo que você deseja fazer, talvez profissionalmente, seja uma empresa que você tenha, talvez realmente deseja abrir. Ora, Deus falou, faz. Se Ele não falou, não faça. Falamos de ansiedade domingo, hein? Tem pessoas que não precisam entrar em problema, mas arrumam problema para entrar. Não precisava, mas entrou. Estava com paz, já não tem mais paz. Dormia, já não dorme mais. A mão não suava, agora a mão sua aqui na bica. Tinha unha, agora não tem unha. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Somos dirigidos pelo Espírito e não pela alma. Aleluia. Paulo aqui deixou esse exemplo. Isso está registrado para nós como verdade de Deus. E temos que ter humildade para ouvir a voz de Deus. Porque os humildes Deus exalta. Aleluia. A soberba é assim. Eu sei que faço, a vida é minha e ponto final. Esse Deus abate. Agora, quando você se humilha debaixo da potente mão, Senhor, eu preciso de um sinal. Fala comigo. Me dá uma direção. Eu não quero entrar em furada. Eu quero essa percepção espiritual. Nada melhor do que você ouvir a voz de Deus. Nós temos que buscar isso. Aleluia. Porque somos dependentes do Espírito Santo. E a gente tem que estar ligado com as coisas espirituais. Temos isso ao nosso favor. Não adianta ter a direção de Deus se eu não busco essa direção. Não adianta saber que tenho se eu não utilizo ela na minha vida. É essa utilização, é quando você se apropria, que isso vai fazer a diferença em nossa caminhada espiritual. Vai te levar ao sucesso. Uma vida promissora, uma vida que você vai decolar, uma vida que você vai deslanchar, seja a área que for. Senhor, me direciona. Queridos, a vida é curta. A gente não está aqui para perder tempo. Não está aqui para ficar sofrendo à toa. Não está aqui, meu irmão, em nome de Jesus, para jogar anos talvez de vida fora. Não está aqui para a gente colher problemas. Não. Deus, quando Ele sonhou com você, Ele tem um plano para a sua vida. Ele tem uma direção. Ele diz que quer que vá tudo bem. Tudo bem. Isso que o apóstolo fala nas cartas. João também diz, eu quero que vá tudo bem. Essa é a vontade do Pai. Ele tem o melhor para os seus filhos. Se o não de Deus for para a sua vida nesse momento, que você deve receber, receba com louvor para a glória dele. Deus vai falar um sim para massagear o seu ego. Deus tem muita palavra, mas quando Ele fala no nosso espírito, Ele fala com poucas palavras. Sabe por quê? Ele honra aquilo que Ele fala. Faça isso. É isso aqui. Esforça-te. Demônio. Aqui tem várias palavras de Deus. Mas quando Deus fala do teu espírito, às vezes é uma palavra só. Não faça. Faça isso. Sou contigo. Esforça-te. E você começa a ter maturidade de saber que Deus está falando com você. Aleluia. Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Glória a Deus.
Aleluia. É isso aí. Glória seja dada ao nome do Senhor. Se nós desejamos viver uma vida equilibrada, eu acredito que isso é vontade de todos, daqueles que têm juízo, né, irmão? Se nós desejamos viver uma vida de estabilidade, uma coisa eu preciso aprender. O que Jesus ele pensa disso? É uma pergunta que você tem que fazer. Você está numa situação, numa área, a Bíblia fala que temos a mente de Cristo, amém ou não amém? O que adianta ter a mente de Cristo e não utilizar a mente de Cristo? O que adianta eu ter a mente de Cristo, ter o Espírito Santo, se eu não uso? Boto isso em prática na minha vida. Então, se eu quero ter uma vida, uma qualidade de vida boa, se eu quero ver uma vida com excelência, se eu quero ver uma vida frutífera, próspera, abençoada, uma vida onde a paz pode me cercar, eu tenho que levar cativo meu pensamento à obediência à palavra. Só assim me sinto seguro. Só assim nós temos uma verdadeira estabilidade. Deus ele sabe o que faz. Deus sabe o que fala. Aí quando você se coloca nessa verdade, as coisas mudam. As coisas se transformam. Aleluia. Glória a Deus. Você tem que saber para onde você está indo. Quando nós temos uma garagem da minha casa, onde começou a obra, a gente chegou aqui nesse prédio. Esse prédio, irmão, estava um lixo. Se tiver lixo, eu acho que estava um luxo. Eu acho que está pior do que isso. Né? Quem viu esse lugar aqui, só nesse lugar aqui são 30 caminhões de entulho, da onde vocês estão. 30 caminhões de entulho. E Deus, ele promoveu tudo isso de graça. Nossa, Deus. Porque Deus está no negócio. Aleluia. Foi debaixo de oração, mais de um ano orando, profetizando. Senhor, em nome de Jesus, se isso aqui realmente é um lugar para você edificar a sua casa, Senhor, Senhor, edificar a casa, glorificar o teu nome, Senhor. Eu andava debaixo de chuva aqui, que nem um maluco, eu profetizava aqui que esse lugar aqui seria do Senhor, sozinho. Profetizando, o profeta fazendo isso, profetizando, lembrando a palavra de Deus, que esse lugar vai ser um lugar de vida, que é um lugar de cura, de transformação. E depois a gente foi fazendo a parte quando Deus começou a dar os sinais. Deus ele falou até o valor do aluguel que a gente ia pagar. Falou para mim. Por mais que nós entramos aqui, por mais que a gente ficamos, nós vamos fazer a obra, não tinha condição nenhuma, humanamente dizendo, nem caixa da igreja, para fazer a obra aqui. Quando eu fechei esse contrato, se tivesse, talvez, R$1.000 no caixa, era muito. O que é R$1.000 por uma obra dessa aqui? Um caminhão de entulho quase R$400, cada caminhão. Só daqui foi 30. Na hora de fechar o contrato, vamos lá, papai, Deus falou, é nosso. Fechar o contrato, papá, vamos ver o valor do aluguel. Eu falei, você não precisa ver não, que eu já tenho valor. O cara, quê? Não, já tenho o valor do aluguel. Deus me botou na frente do diretor lá que ia assinar o contrato, eu não sabia, era um pastor, o cara que redigiu o contrato. Aí eu falei assim, ele começou a conversar sobre a igreja, eu sou pastor da igreja, claro. Deus me colocou aqui com um propósito, ele falando para mim, né? Eu falei, eu estou vendo que é um propósito mesmo, porque aquilo que Deus me colocou no meu coração, eu já falei para ele, né? Eu falei assim, querido, aí ele foi bater, olha, viu aqui, visitou, pastor, quero te ajudar, também sou pastor, eu trabalho lá, e vamos ver o valor do aluguel, seja melhor também, eu quero te ajudar. Aí eu falei assim, pastor, fala o seguinte, bota no contrato lá, o aluguel vai ser R$200. Aí ele riu de mim. Pô, pastor, tá de brincadeira. Se pagar um imóvel de R$200, você tem que fazer obra, tudo bem, mas viu o tamanho daquele lugar ali? Eu falei assim, Vina, Deus falou comigo que é R$200, pastor. Pastor, eu quero te ajudar, mas isso é impossível. Eu falei, pastor, que Deus tu serve? O meu Deus, o teu Deus é o Deus do impossível. Se você falar para mim que é 250, eu não quero. Deus falou que é 200.
Você leva lá, pastor, estou indo, mas estou vendo que você não conseguir. Não, você pode ir. Se você não conseguir, eu não vou ficar triste com você, não. Você pode ir. O valor é esse. Se eu falar que é 250, eu vou passar na frente de Deus. É 200. Eu não vou dar jeitinho para Deus, não. Entendeu? E continua a oração. No dia seguinte, liga para mim, pastor. Teve uma reunião aqui, o cara falou que não aluga para a igreja, que não aluga. Levei o pastor Manuel, aluga para mim, mas aquele que está em mim vai alugar. Glória a Deus. Conversa foi, fizeram o cálculo lá no quadro, eu fui lá na sala e vi, teve uma reunião. Chegaram à conclusão, aluga para esse pastor mesmo, aluga aí, fica aí, e dá 3 anos aí para ele aí fazer essa obra. 3 anos não, 1 ano. Eu falei que era 3 anos, depois pedi 3 anos, o contrato era 12, pedi para 3. Além dos 200, eu falei, tem que ser 3 anos que eu quero. Mas o contrato no sistema, tudo é 12 meses, todo lugar do é 12 meses, o senhor quer 3 anos? Só fecha se for 3 anos. Passaram 3 anos. A gente está pagando aqui R$200. Passaram mais 3 anos, fui lá. Entrei de novo em oração. Sei que aumentou e tinha que aumentar porque foi o que acordado. Mas entrei em oração, jejum, Senhor, eu quero investir mais na tua obra. Tem muita coisa para fazer que ainda não foi feito. Chegamos lá, Deus tocou lá no diretor lá e falou assim, pastor, levei que é foto, levei filmagem antes e depois. Está aqui. Eu sei que vocês têm direito de aumentar, mas vê o que vocês podem fazer por nós aí. Ele falou assim, pastor, pode voltar, vai continuar R$200. Maravilha. Sabe o que é isso, irmão? Agora sim, você tem que saber ouvir a voz de Deus. Se Deus falou, Ele garante. Nesse meio tempo, muitos não ouvem a voz de Deus. Mas Deus ficou comigo, acabou. Eu tinha irmão que ajudava aqui na obra, falou assim, depois quando ficou pronto, falou assim, pastor, vou confessar uma coisa para o senhor. Eu estava te ajudando porque estava com pena. Botando telha, tirando telha, botando, pintando telha. Eu estava assim, pô, coitado do pastor, então uma furada. Eu estava com tanta pena do Senhor, pastor. Se Deus falou, Ele garante. Aleluia. Muitos falaram assim, é maluco, não faça. Se Deus falou, não é minha alma não. Você pode brincar com as coisas de Deus não. Se Deus falou, Ele vai garantir. Praticamente 90% está pronto essa obra aqui. Ou 90, hoje é que a irmã limpando, né, Marilene? Deu gosto, né? A irmã falou assim, dá gosto, pegar uma coisa que não tinha nada. E a gente vai construindo aos poucos, vendo as coisas acontecer. Mais uma sala agora no segundo andar, Semeira, tudo bonitinho. Eu glorifiquei o nome do Senhor, graças a Deus. Mais uma vitória no início do ano, pastor. Por Deus, tu é meu pastor, tu é meu subpastor, tu és tudo, Senhor. Você vê as coisas acontecerem. Pessoa curada de longe, vem lá de Angra dos Reis. Foi operado um milagre. Vira e mexe isso aí, irmão. Montava no sufoco, ligava lá para casa e vai Cristiano. Está precisando de dinheiro, está precisando, na obra. Ó, tu depositando aí na conta aí, ó. Recebe aí. Glória a Deus. A igreja da irmã é outra igreja. Mãe Angra dos Reis. Vira e mexe, quando está em apuro, essa vai ligar. Como essa mulher foi usada por Deus? Luta, tivemos. Sacrifício, tivemos. Vi muitas palavras para não prosseguir, tivemos. Muitas palavras de derrotismo, tivemos. Mas a nossa confiança está no Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia. Fecha teus olhos em nome de Jesus.